gostaria que os irmãos abrissem comigo em 2 Pedro, no capítulo 3. É um versículo bem conhecido. Eu vou basear na pregação nisso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu já vou ler para ganhar tempo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aqui, tá bom. Porque eu quero falar sobre conhecer a Deus, né? Para a gente não fazer pergunta que não deve, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, né? Por exemplo, eu estava na internet, né? Vi um vídeo, esse deve ser isso que Deus quer que eu pegue. Porque eu vi uma criança, você deve conhecer esse vídeo. E ela estava num rio, estava transbordando já, estava em enchente, né? Ela estava em cima de sei lá, uma pedra, alguma coisa, e quase caindo, né? E as pessoas na margem tentando resgatar essa criança, só que não conseguia, porque a correnteza era muito forte. E com o tempo, a água subiu e levou a criança. É bem conhecido esse vídeo. A gente fica com a pergunta, né? Por que Deus não, sei lá, mandou um anjo, ele mesmo poderia descer e pegar a criança, né? Fica uma pergunta, porque é só uma criança, né? A gente pensa que erro de Deus é uma coisa, mas é um paradoxo. Paradoxo que é o quê? A gente pensa que é erro de Deus, mas não é. É nosso erro, né? Então, para a gente entender isso, eu vou tentar explicar. Também quero deixar mais uma parábola antes de eu começar assim, sobre o conhecer de Deus, mais um porquê do conhecer de Deus. É uma história, né? Uma história ajuda a gente a entender melhor as coisas, né? Então vou deixar uma história. Por exemplo, eu vi também na internet, né? E achei muito interessante. Muita gente pensa que vai para o céu porque é bom, ou não precisa servir a Deus, de fé, né? Não precisa de fé para entrar no reino de Deus, porque muitas coisas que é pecado não aparenta ser pecado, mas não é de Deus. Só por isso não vai entrar no reino de Deus. Mas tem uma coisa interessante que eu vi, que é assim, o seguinte: uma pessoa boa, uma pessoa boa de verdade, olha a necessidade que nós temos de conhecer a Deus. Uma pessoa boa, né? Ela pensa assim, eu vou para outro país, eu vou chegar numa família de classe média, ninguém vai querer morar numa família pobre. Então a gente vai para uma família de classe média e fala assim pro dono, né? Eu quero morar com vocês, porque eu sou uma boa pessoa. A pessoa vai falar o quê? Não, você não vai morar comigo, não conheço você. Ela não vai aceitar. Quem aceitaria? Um estranho chega para você e fala que é bom e fala que vai morar contigo. Você fala, não, comigo você não vai morar, eu não conheço você. A mesma coisa será com Deus, né? Se você não conhece a Deus, você vai olhar para cá e de mim, não conheço vocês. Então, conhecer a Deus é necessário, não vai entrar estranho, né? Você precisa de um relacionamento com Deus, um relacionamento bem íntimo com Deus. Amém? Interessante isso, né? Tem mais também sobre o livro de Jó, que é muito interessante, porque Deus, quando foi provar Jó, o livro de Jó é assim, começa com uma discussão entre Deus e o diabo, tudo aquilo, né? Depois aparecem 3 amigos de Jó e fala que quando você está em pecado, você pecou, pede perdão a Deus, que Ele te aceita, que Ele vai retirar essa prova de você. Então, mas nada disso era verdade. Teve até um amigo dele que quase deu a resposta certa, mas foi a resposta incompleta. Só Deus deu a resposta que Ele queria que fosse, mas não foi completa. A gente não sabe, é muito mistério, não dá para entender tudo de Deus, mas Ele não disse por que Jó sofria. Mas no final, Ele simplesmente fala, olha, eu cuido dos filhos dos leões, eu sabia onde você estava mesmo antes de você nascer, e você não sabe nada disso. Então, contender com Deus por causa de algum sofrimento ou de alguma coisa que acontece, não é inteligente. Agora, se você conhece a Deus, né? Porque Jó precisou ser provado para que Deus se revelasse a ele. Então, quando Jó entrasse no sofrimento, ele não ia mais questionar a Deus, porque sabia que Deus é todo poderoso e sabe o que faz. Esse é um atributo de Deus, né? A sabedoria. Mesmo que pareça que seja algo ruim ou errado, se é Deus que está fazendo, vai dar certo lá na frente. Né? Porque Deus é soberano. Né? E a gente pensa que Deus está fazendo mal, colocando a gente na prova, Deus está sendo mal, né? Porque Jó não era culpado, Jó não precisava passar por aquilo, ele não tinha culpa nenhuma e sofreu muito mais do que muita gente aqui sofre, né? E dá a impressão que Deus está sendo cruel, mas Deus não está sendo cruel. O paradoxo
o que significa? Mais ou menos, eu não sei 100% do significado, né? Que eu esqueci. Mas é uma verdade que contradiz o que todo mundo acha que é verdade. Então a gente pensa que Deus está sendo errado, mas Deus não está sendo errado, Ele está sendo justo, bondoso. Lá na frente você vai ter um resultado, né? A gente que é comparado como ovelha, ovelha tem uma visão curta, ela não vê lá na frente, ela tem uma visão curta. Então a gente fala assim, olha, lá na frente você vai entender, lá no futuro, né? Porque Deus conhece o presente, passado e futuro, Ele vê lá na frente. Ovelha só vê o presente, não vê o futuro. A não ser que Deus revela, né? A ovelha tem uma visão limitada, né? Todo mundo só vê no presente. Vamos pensar também que o mundo todo, né? A gente pensa assim, Adão pecou e por isso que eu peco. Adão pecou, por isso que o mundo tem tudo isso. Não é só culpa de Adão, porque Deus nunca falou assim, olha, você vai para o inferno por causa do pecado de Adão, porque você é descendente de Adão, não tem isso. Você vai para o inferno ou você é julgado pelos seus erros mesmo, né? Então, quando a gente vê tudo isso, não adianta culpar Adão. Olha, veja bem, quando eu já vi muita gente falar isso, por que Deus permite crianças morrer, todo esse mal? O mundo é imprevisível, né? Por exemplo, pode entrar alguém aqui mal e atirar em alguém, matar alguém. Existe isso nas escolas nos Estados Unidos, né? Entra um louco, atira. Por que Deus permite? Né? É culpa de Deus? Não, é um paradoxo, né? A gente pode entender isso. Porque se todos pecaram, todo mundo recebe a mesma sentença de Adão. O mundo cheio de maldade. Você escolhe o diabo como Senhor também, né? Você está escolhendo o diabo como Senhor. E a sentença de Deus é um mundo imprevisível, cheio de maldade. E então, quando você vê uma criança morrendo, ou isso acontecendo, a culpa não tem nada a ver com Deus, é nossa culpa, de todo mundo, porque todo mundo é responsável. Todo mundo então tem agora a culpa. E quando a gente pensa assim, mas olha, aconteceu aquele mal, deve ser culpa daquele povo ruim, né? Mas como todo mundo está em pecado, né? Tem o pecado, é a mesma coisa de um barco no rio. Só uma pessoa vai lá e fura o barco, o que acontece? Todo mundo afunda, né? Porque o mundo todo agora já está debaixo não naquela ainda, né? Simples. Então, para a gente não culpar Deus, não ficar brigado com Deus, pensando mal de Deus, saiba que não é culpa de Deus, né? É sempre a culpa do homem, sempre nós aqui erramos, sempre nossas falhas, né? Graças a Deus, né? Porque Deus é fiel, né? Agora, tem uma coisa muito interessante sobre a graça de Deus, né? A graça de Deus, como o pastor que pregou, e guardei no meu coração, que mesmo com a sentença que nós temos, mesmo com todo o juízo e tudo mais, a gente pode simplificar para entender melhor. Por exemplo, nós pecamos, todos pecaram, o que a gente merecia, não por muito pecado, mas por pouco pecado seria a condenação eterna, né? Mas Deus não dá a condenação eterna por causa da sua graça, né? Então, porque aquilo que a gente merece, Deus não nos dá. Porque o que nós merecíamos era o fogo eterno. E Ele não dá isso para ninguém, a não ser que você escolha o fogo eterno, o inferno, né? Mas aquilo que nós não merecemos, isso Ele nos dá, que é os céus. Ninguém merece os céus, mas se você quiser, Ele te dá. Basta você querer, né? O que nós merecemos, Deus não nos dá. Mas o que nós não merecemos, Deus nos dá. É a graça de Deus. Não dá para entender, né? O que a gente merece seria queimar, né? Agora, seria o inferno. E o que nós não merecemos, os céus. Aí vem algumas pessoas e perguntam, por que Deus não salvou aquela criança? Por que Deus permite o mal? Aí Deus para e olha assim, não faz nenhum sentido para mim, vocês têm culpa, você pegou culpa, eu não tenho culpa de nada, vocês são pecadores, né? Então, se a gente conhecer a Deus, lendo a palavra e pensando, entender a palavra de Deus, você não vai questionar. Se você se aproximar de Deus, como quem busca a Deus sempre não vai fazer essas perguntas, porque ele vai saber que Deus não está errado. Deus está fazendo o que é certo e o melhor para todos nós, né? Amém? Não é tão difícil de entender, né? Bom, agora tem uma coisa sobre pecado.
algum pecado que não aparenta ser pecado, eu já falei sobre isso, né? Mas quando entre pessoas que a gente conhece, para ficar bem simples, você só fala, olha, Deus existe, você sabe disso, né? Agora, aquele pecado que não aparenta, que nós, assim, que conhecem a Deus, o pecado que mais atrai é aquele que dá prazer, né? Aquele sexual, o dinheiro, o vício, essas coisas. Mas para você não ficar debatendo ou discutindo, você fala, não é de Deus, simplesmente isso não é de Deus. Porque hoje em dia, no Brasil e no mundo afora, eles querem fazer com que o pecado seja normal. Querem fazer com que casamento gay seja coisa normal, para todo mundo aceitar, né? Hoje em dia você vê muita coisa nua, né? Aparecendo assim, mulher, parecendo um sutiã, né? Sem nudez, né? Mas tudo começou com a sensualidade. A palavra sensualidade você se encontra uma vez só na Bíblia, em 2 Pedro. Acho que é 2 Pedro, né? Mas você encontra uma vez só. Mas ela é muito importante, porque começou só com a sensualidade, depois tirou a parte de cima e vai tirando, até tirar tudo. Porque hoje em dia a mãe está assim, né? Consegue fazer que seja normal. Os usos e costumes da nossa igreja, né? Da Assembleia, que eu gosto muito é da bebida. Porque se você bebe um pouquinho, logo você vai indo cada vez mais. Você não consegue parar mais. Porque é prazeroso, né? E o pecado, quando ele é um pouquinho, parece que não surge um efeito grande, né? E vai te prender cada vez mais, te levando cada vez mais para Deus, né? Mas quem está em pecado, né? Deus, olha, duas decisões que Deus dá, 2 caminhos, e muita gente erra com 2 caminhos. A Bíblia fala assim que mais vai para o inferno do que vai para o céu, né? Muitos são os que escolhem o caminho da perdição e poucos os que escolhem o caminho da salvação. Não quer dizer que Deus está perdendo para o diabo, porque Deus não perde nada. Quem vai para o inferno não é perda nem para Deus nem para nós. Na verdade é um ganho, é um alívio, né? Não é perda, não precisa ter dó, né? Porque se foi para o inferno não é coisa boa. É o diabo, é quem peca, não é perda nem para Deus e nem para nós. Então Deus não perde nunca. Deus não perde. Então não precisa se preocupar com quem vai para o inferno. Mas uma coisa, para quem ainda tem a chance de se arrepender dos pecados, é mais ou menos assim. Imagina uma carruagem e lá na frente um rio, no fundo parecendo mais ou menos igual ao Grand Canyon, né? Só que com a ponte quebrada. E você está nessa carruagem. Você, quando vê a ponte quebrada, o que você vai? Você pula, né? Não importa se você não consegue parar a carruagem, você vai pular, porque você sabe que vai cair, né? Então, agora, a pessoa que está indo para o inferno, mesmo ela sabendo que vai para o inferno, ela não pula fora. Ela continua até chegar no inferno. Então você vê que não é Deus que manda para o inferno, a pessoa mesmo que entra no inferno. Glória a Deus. Olha para qualquer pessoa, crente que comete algum pecado, a gente acha que está agradando a Deus, né? Mas, por exemplo, o pecado da murmuração. Isso, sempre que o pastor fala de murmuração, fica atento, porque onde eu trabalho, e eu jovem, eu sou meio estressado, né? Eu trabalho com 48 graus, então, e tem pessoas ali na fábrica que é difícil. Então, quem trabalha em fábrica sabe, né? Então, a murmuração é o mais óbvio, né? E a murmuração nessa hora, acontece algo ruim, que você está cansado, estressado, o mais óbvio é a murmuração. Mas eu vi um vídeo de uns pessoal, eles foram na Filipina, né? E lá não tem nada contra isso, mas a comida é ruim, né? Aquelas coisas tudo ruim. Só que ao invés deles falar que era ruim e tal, eles falam assim, não, a comida é ótima, é tudo bom, é novo, tudo gostoso, é maravilhoso a coisa. Então, quando você estiver nesse dia, você simplesmente vira para Deus e fala assim, esse dia está perfeito. Eu tenho um trabalho, estou saudável. Para você não murmurar contra Deus, é claro que Deus sabe que o dia não está bom. É claro que Ele está vendo tudo. Mas para você não murmurar, para você não pecar contra Deus, você fala, está uma beleza isso aqui. Eu tenho um trabalho, saúde, posso seguir em frente, posso fazer planos, está uma beleza, tem tudo. Né? Então, bom, era isso, né? Que queria deixar para a igreja, não é muita coisa, nem muito tempo. Mas é para a edificação da igreja, para que nesse último dia a gente deixe o pecado. Fique mais atento ao negócio do pecado. Da internet, eu estava, acho que foi sexta-feira, eu estava querendo me preparar para sermão alguma coisa, não tinha nada para fazer, fiquei na internet e fiquei muito tempo lá. E a gente depois pensando, não tem proveito nenhum, é tudo vaidade, né? A gente poderia estar fazendo algo útil, né? Então, vamos vigiar, né? Isso é vigiar, né? Vigiar e orar. Então é melhor a gente vigiar nesse momento, né? Se não conseguir, peça a Deus, né? Porque aí Ele, através do Espírito Santo, remove isso, né?
Bom, então essa palavra que eu queria deixar para a igreja, para a edificação da igreja, né? Para focar sempre o pecado. Claro que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então por isso que eu gosto de falar sobre o pecado. Porque muita gente está pecando, sabendo que está pecado, e mesmo assim ela não deixa. Então é melhor você focar no inferno. Porque quem vai para o inferno, depois a gente fala vários tipos de doutrina, mas é fogo eterno, não tem saída. Se você prestar atenção, a dor física de um braço, ou quebrar um braço, uma queimadura, até que não é tão grave, mas você está no inferno e ter a consciência de que ninguém vai te socorrer e que você nunca mais vai sair do inferno, essa é a dor mais forte, que é a dor na alma. Pense nisso para você ver. Isso que é uma dor imaginável, né? Agora, você ter uma condenação eterna, isso é inimaginável. Então, sempre que você puder, pregue sobre o pecado. Alerte sobre o pecado. Porque mesmo um pouquinho de pecado pode levar para o inferno. E Deus, naquele dia, ninguém vai conseguir falar que Deus cometeu erro, não vai ter jeito, Ele vai vencer todo mundo. Na verdade, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que só Ele é Deus. Então não adianta, é melhor tomar a decisão certa, né? Se você está numa carruagem, está indo pro buraco, pule fora. Aproveite, porque você ainda está aqui, né? Nessa vida. É a mesma coisa de quem está indo para o inferno, ele sabe que está lá no caminho errado, mas ele pode tomar a decisão hoje. Porque depois que cai, já era, ninguém faz nada, né? Então, tome a decisão certa. E vale para frente também, né? Que muito crente está aqui dentro, mas ele comete pecado. Agora, existe dois tipos de crente, né? O que peca por acidente ou o que peca voluntariamente. É muito diferente, tem uma diferença enorme. A pessoa que peca porque quer e a outra que luta contra o pecado. Todo mundo comete pecado. Todo mundo peca. Sim, todo mundo já sabe disso. Mas tem as pessoas aqui que lutam contra o pecado. Ela condena o pecado. Ela batalha contra si mesma para não pecar. Essa pessoa é diferente da que peca porque quer. Um pecadinho, né? Sei lá, uma mentira. Tem um carinha. Desculpa, tem um irmão. Não é irmão, né? Um colega de trabalho. Mas quando ele fica assim, não, foi uma mentirinha que eu falei. Assim, mas você sabe que é uma mentirinha. Você já sabe que esse pouquinho aí é pecado, né? Eu já peguei para ele e falei. Mas não adianta, né? É difícil você encontrar uma pessoa que vai aceitar a palavra de Deus, né? Porque poucos são as escolhidas. Mas os que são espirituais vão entender isso, né? Foque, né? Sempre o que vai te levar para os céus é mais importante. Deixar o pecado. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Pregue mais sobre o inferno então, naquele tempo. Não é que você está sendo mal, mas você está sendo uma bênção, na verdade. Né? Porque se você tirar alguém do inferno, tem um galardão que Deus colocou no meu coração e você fala assim, esse galardão nem eu tiro. É você fazer o bem para uma pessoa, né? Ou melhor, você levar uma pessoa para os céus. Não existe coisa melhor. Você ter a bênção de ter mais um irmão nos céus é uma bênção incomparável. Vale mais do que o ouro. Só de ter mais um irmão nos céus. Imagina você consegue pagar, sei lá, para alguém, receber a cura, sei lá, de uma doença incurável, e essa pessoa é curada e não te dá nada. Só de você vê-la bem já é um galardão, já é uma recompensa, né? Só que é para poucos que é só espiritual para ter esse tipo de galardão. Mas se você levar almas para o céu, vai ser um galardão que nem Deus toca. Ele está falando isso por mim, né? Então era isso que eu queria deixar para a igreja, né? Vamos pregar mais sobre salvação, né? O que eu aprendi na de Belém, que Gunnar Wigner e Daniel Berg, ele chegou no Brasil falando sobre, olha, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar. Então a nossa pregação é a mesma, a gente vai continuar pregando, né? E se Deus quiser, é a nossa galardão, né? Imagina chegar diante de Jesus sem nenhuma alma ganha, né? Não que ele vai contar isso, né? Se você pregou o Evangelho, né, é importante, vai da pessoa aceitar ou não, mas o galardão de ter um irmão nos céus é o mais importante, né? Então, vamos continuar servindo a Deus. Deixo essa palavra para a edificação da igreja, dos irmãos, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.